Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Roleta Cultural. Eu sou o Thomas Fernandes. Eu sou o Octávio Alves e vamos dar um giro nessa roleta cultural da cultura brasileira. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem ganhando muito reconhecimento nos últimos anos aqui no Brasil, que é o cinema brasileiro. No último ano, o filme de Walter Salles ganhou grande reconhecimento internacionalmente, que é o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o melhor Oscar de melhor filme internacional nos Oscars. Nada melhor do que falar sobre esse tema com uma especialista, a nossa convidada desse programa. Como o Otávio falou, nada melhor do que falar sobre cinema com alguém que faz cinema, né? Ainda mais a nossa querida convidada, Ana Paula Rezende. Ela que é atriz musical, artista plástica, atua como diretora, roteirista, designer do som do cinema, faz a trilha sonora para filmes e teatros musicais. E ainda, além de tudo isso, ela também é professora de teatro musical, infantil e com a sua banda Nova, que alcança mais de 52 mil ouvintes por mês nas plataformas de streaming. Seja bem-vindo, Ana. Sinta-se à vontade, pode relaxar. Sinta-se como se fosse sua casa. Isso mesmo. Muito obrigada, gente, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, trazendo um pouquinho sobre o cenário brasileiro, né, dentro do cinema, que a gente sabe que é uma situação difícil, mas temos ganhado reconhecimento, como os nossos próprios apresentadores mostraram aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Isso mesmo. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Ana, eu queria saber de onde surgiu essa vontade sua de trabalhar com cinema, fazer todas essas áreas que você atua dentro do cinema. Então, na verdade, a minha área era totalmente nas exatas. Eu sou uma intrusa dentro da faculdade de Humanas, fazendo artes, porque, na verdade, eu queria fazer engenharia de Minas. Pode parecer meio esquisito, mas era totalmente a minha área antes. Eu sempre fui apaixonada por artes e não só a área do cinema, né, como a própria música, o teatro, as artes plásticas, mas eu nunca achei que fosse possível, até porque, né, a gente conhece como é difícil viver de arte e comunicação no Brasil. Tem que ter muitos contatos, então eu nunca achei que fosse possível estar dentro dessa área. Mas até que eu estava nas férias do ensino médio e um amigo meu, que também era apaixonado por cinema e ia fazer essa área, ele virou para mim e falou, tipo, basicamente meu currículo inteiro, que eu já fazia na época, de forma informal, e disse, mas o que você vai fazer com tudo isso? Você vai fazer engenharia de Minas? Você vai trabalhar com mineração, com geologia? Eu, tipo, sim, é isso mesmo que eu vou fazer. E aquilo alugou, tipo, um triplex na minha cabeça. Então eu voltei para casa, a gente jogava vôlei todos os dias, e eu fiquei pesquisando, eu falei assim, tá, tem uma pulga atrás da orelha, acho que tem alguma coisa aí. E como eu sempre fui apaixonada e nunca achei que fosse possível pesquisar sobre carreiras e ver que existem faculdades em que tem as áreas que eu trabalho hoje e que era possível, eu falei, tá, eu encaro esse desafio, dá pra acontecer. Então, escolher o cinema foi uma forma de juntar todas as artes, até porque é uma das questões que a gente aprende desde toda a parte da fundamentação teórica do cinema, que é justamente a junção de todas as artes. Então, é a sétima arte, tirou o lugar ali da aritmética, e hoje ocupa uma arte totalmente que tem o seu próprio local, tem a sua própria linguagem, mas ela é a mistura de todas. Então eu falei assim, não tem como ser outra. Se eu faço um pouco de tudo, eu posso fazer cinema. Foi mais ou menos assim o meu entendimento. Aí veio toda a luta de vestibulares, que aí já é outro papo, mas estamos aqui. Esse ano eu me formo na faculdade e, graças a Deus, eu me torno uma cineasta, se já não sou, né? Porque não necessariamente eu preciso de uma faculdade para ser cineasta. Fica aí a dica, é meio difícil, mas dá para acontecer. Que aventura foi esse tema? Sua vida, Ana, praticamente foi uma aventura. Aproveitando mais esse trecho, vamos falar sobre o cinema nacional, que, como pode dizer, está uma explosão hoje em dia. Isso mesmo. No último ano, que nem a gente já falou aqui, a Ana falou, a gente teve anos muito difíceis aqui no cinema nacional, porque teve cortes de verbas, a gente teve a pandemia, teve incertezas políticas. O cenário começou a mostrar uns sinais que talvez poderia parar de existir. Mas, como todo mundo acredita, a esperança é a última que morre, e a gente está conseguindo voltar com tudo agora e mostrando para o mundo inteiro que o cinema brasileiro tem potencial. Você acredita que com a vitória do Oscar,
o Brasil está retomando o cinema? Vai ter uma guinada agora? Agora vai? Olha, eu acho é uma questão muito difícil, não só pela questão de nós ganharmos um Oscar, até porque a gente está tentando faz uns aninhos já, então tudo começou lá com Pagador de Promessas e tá um filme incrível. Aí veio, né, os grandes prêmios de Cidade de Deus, a própria grande mãe Fernanda Montenegro tentou ali um tempão, mas o Oscar finalmente veio. Então é uma grande vitória, com certeza. Eu comemorei como se fosse uma grande vitória da Copa do Mundo. Foi igualzinho os pulos, os gritos. Mas eu acho que ele nunca realmente parou o cinema brasileiro. Agora a gente está ganhando um reconhecimento internacional, mas a gente sempre teve uma pegada muito boa aqui no Brasil. Então, tipo, a gente tem essa questão do próprio jeito brasileiro, né? De, tipo, a gente não desiste, a gente vai lá, a gente tenta, a gente faz uma gambiarra e a gente consegue. Eu acho que nosso maior desafio, com certeza, são investimentos, né? Por causa dos cortes. Muito do cinema internacional, do cinema nacional, desculpa, ele vive a partir de fomentação de governamentais, então leis de incentivo fiscal para as empresas privadas poderem participar desse processo de democratizar a cultura, mas agora, com a volta, né, a gente consegue contar de novo com a Lei Rouanet, com a Ancine, eu tenho certeza que agora vai, no sentido, tipo, internacional da coisa, porque aqui a gente sempre conseguiu. Agora a questão é, tipo, os olhos estão voltados pra gente agora, então é hora de mostrar o que a gente tem de melhor, porque filme bom, conteúdo bom e gente talentosa a gente tem. O problema é só que com esses problemas, essas pessoas acabam saindo do país, né? Então acabam fazendo cinema fora, acabam se especializando lá fora. Mas a gente tem condição, sim, de conseguir. Eu tô acreditando porque eu sou da minha área, né? Então se não acreditar, quem vai acreditar? Então eu acho que essa é a nossa esperança, assim. Aproveitar a oportunidade que as pessoas estão olhando e fazer acontecer agora. Exatamente. O que você falou foi muito bonito, Ana. Realmente, o nosso cinema precisa de reconhecimento, precisa de tudo, principalmente ainda mais uma conquista. Aproveitando esse tema de cinema, que tal a gente fazer um joguinho já para finalizar o nosso primeiro bloco com chave de ouro? Testar a sua habilidade de cinema. Tá. Então, Ana, o jogo que a gente preparou para você, a gente vai mostrar alguns frames de filmes nacionais e você tem que reconhecer o filme e falar o nome do filme. Eita. Você está pronta para testar o seu conhecimento? Não. Mas a Bem. gente já está aqui, né? Exatamente. Eu já vou deixar um grande recado aqui, que a minha área é do som, como vocês até me apresentaram, então não esperem que eu vou acertar tudo, pelo amor de Deus, eu tenho memória de um peixinho dourado. Não se preocupa. Bem, Bom, vamos começar o jogo. vamos começar o jogo. Primeira imagem. Cidade de Deus. Clássica. Clássico. Segunda imagem. Ainda estou aqui. Correto? Esse mar bonito. Vamos pensar. Vamos levantar os ossos. Que tal uma dica? Pode pedir ajuda dos universitários? Você pode pedir ajuda dos universitários. Eu estou pedindo ajuda dos universitários, por favor, alguém me ajude. É um filme recente, Um filme recente. nacional, que teve grande reconhecimento fora. Senhor amado. Tá. Essa é a parte que eu me complico. Pode botar a imagem de novo? Tá, essa eu vou tá deixando passar. Bem, esse filme é o Bacurau. Verdade. Poxa, Poxa, a gente se acostuma tanto com a fotografia toda terrosa, que quando vem uma imagem azul, tipo, totalmente deslocada. sim. É uma das cenas que muda o esquema de cores do filme inteiro, né? A gente conseguiu tirar um ponto dela, pelo menos. Bem, próxima imagem. Perguntinha, tá aqui só cinema ou estão também séries brasileiras? Cinema. Só cinema. Somente cinema. Achei injusto, séries brasileiras também podem ser cinema. Se você bem no seu cérebro, bem no fundo da sua lembrança, vai se lembrar desse rosto. Não, o rosto eu lembro. Agora o contexto em que ele está inserido... É, uma cena meio ambígua dos filmes do nosso querido, né? Mas eu acho que você consegue adivinhar. Será mesmo? Não. Só tô com a cabeça em séries agora. Tá faltando difícil uma mesmo. roupinha nele. É, tá faltando uma roupa específica nele, né? Talvez. Ah, Ele de terno é meio bombigo, tipo, qualquer novela ele tá assim também. sim.
Bem, vai desistir dessa? Desisto dessa. Esse filme do Wagner Moura é o Tropa de Elite 2, numa das cenas que ele está fora do seu uniforme conhecido como Grande Capitão Nascimento. Se a gente tivesse colocado ele com o seu Com clássico traje, certeza, seria muito com mais farda, fácil. ou então no contexto da família dele, porque a gente vê os dois lados dele. Ele como pai e ele como grande capitão. Exatamente. Muito bom, tiramos 2 pontos dela. Tivemos 2 pontos, tá ótimo. Já foi agora. Bem, e agora, Otávio? E agora estamos encerrando nosso primeiro bloco aqui. Isso mesmo. Voltamos mais para um bate-papo com a Ana, para você reparar tudo mais sobre o cinema e o teatro. Sejam bem-vindos de volta. Como a gente estava falando no nosso último bloco, estamos aqui com Ana Rezende. Ana, vamos continuar o nosso bate-papo? Vamos sim. Vamos. Então, como já mencionamos, você tem um portfólio muito rico aqui no cenário nacional, né? Com muitas produções em vários campos do cinema, né? Eu queria saber de você o que caracteriza uma produção independente aqui no Brasil. Eu acho que a questão independente é justamente não estamos vinculados a nenhuma marca direta. Então, são pouquíssimos patrocinadores, o que a gente consegue, né? E também com baixo orçamento. Não necessariamente o cinema independente, ele está somente ligado à falta de dinheiro, necessariamente, mas também não tá atrelado às grandes produtoras brasileiras, como Globo Filmes, Paris Filmes e etc. Então, é mais literalmente você estar por você e é isso. Faça filmes. Aproveitando, nos explica mais como funciona a distribuição de filmes. Tipo, tem mais filme nos Estados Unidos do que filme brasileiro. Como funciona a distribuição? Olha, a gente tem aqui no Brasil, e em vários, na verdade, não mais no Brasil, mas em vários países, a MPAA, que é o órgão responsável por fazer com que os filmes americanos, especificamente de Hollywood, sejam distribuídos de forma massiva mesmo. Então, eles fazem algumas características nos países. Então, a venda casada, ela é proibida, para não formar oligopólios e tudo mais. Mas o que muitos estúdios e distribuidoras americanas fazem é que as salas de cinema ganhem algum acréscimo, não só por ter os direitos para poder passar, mas da bilheteria, para que o filme possa ficar algumas outras semanas. Então, muitas salas de cinema acabam fechando esse negócio porque ganham mais lucros em cima dos filmes que estão sendo produzidos, porque a gente sabe, né, o mainstream tá aí, e as pessoas acabam assistindo mais isso do que filmes nacionais, até porque algumas distribuidoras fecham um contrato de tipo, eu quero tantas salas de cinema, tipo 80% das suas salas de cinema pro meu filme. Aí a própria sala de cinema pode falar assim, não, a gente não quer, a gente quer passar filmes nacionais, vamos supor que eles sejam muito a favores, né, da distribuição de filmes brasileiros e não do dinheiro, o que não acontece, mas eles falam, não, a gente não quer, a gente só fecha 50% das salas. A distribuidora simplesmente fala assim, então você não vai ter meu filme. Isso é uma coisa muito complicada aqui no cenário nacional brasileiro, né? Bem, Ana, eu ouvi dizer aí nos mundos dentro da área do cinema que você é chamada como uma artista completa, né? Que dirige, canta, faz um pouco de tudo e faz tudo muito bem, né? Eu queria saber de onde nasceu essa paixão sua e, sinceramente, toda essa energia para estar em todas essas áreas do cinema. Olha, eu acho que é uma questão meio artista, assim, né? A gente precisa dar a cara a tapa e tentar todas as áreas possíveis até a gente se encontrar. Mas no meu caso, é porque eu sou indecisa e eu não sei escolher uma coisa só. Então eu fui tentando todas as coisas possíveis. Eu venho de um cenário em que eu fui criada numa família em que eles não são nada artísticos, sou só eu da minha família, mas eles sempre deram muito apoio. E eu sempre tive muita liberdade de fazer todas essas áreas e desenvolvê-las na igreja. Eu sou presbiteriana e eu tenho uma abertura muito grande de conhecer pessoas que estão na área artística também. Então, ter essa liberdade. Então, desde criança, eu cantava em coral, eu fazia peças de teatro, sempre cantei no louvor também. Hoje em dia, a minha banda é de pop cristão. Então, a gente tem essa abertura muito grande para poder trazer a arte também. Eu também sou diretora e roteirista de teatros musicais infantis. Então, a gente trabalha aí com mais ou menos 110 crianças num musical totalmente original, com músicas originais. Então, a ideia é que
nasce da minha cabeça e a gente faz acontecer. Então, simplesmente porque é o amor pela arte, o amor pelo evangelho nesse sentido. Então, isso foi desde da minha criação inteira. Então, tipo assim, eu tinha liberdade para experimentar as diversas coisas. Tanto é que não foi um baque tão grande quando eu disse para os meus pais, né? Porque é muito difícil você chegar nos seus pais e falar, tipo, eu mudei totalmente a minha carreira, eu vou fazer algo totalmente incerto e eu vou viver de arte. Mas eu sempre tive muito apoio e foi muito engraçado que no ensino médio o meu pai, ele tinha, né, entendido já que era a questão da arte e tudo, mas ele ficava meio assim, tipo, será que vinga? Será que vai? Meus pais tinham muito medo de eu me frustrar em algum sentido, né, justamente por tentar e acabar não conseguindo, não por minha causa, mas porque o cenário é difícil. Mas eu saí de uma apresentação de teatro musical do meu antigo grupo no ensino médio. Eu voltei para casa depois da primeira apresentação, meu pai olhou para mim, vestida de LeFou, e falou, não tem jeito, é essa área mesmo. Então foi ali que, tipo, é isso, eu tô no caminho certo, tá tudo bem. Que interessante essa história. E ficou uma dúvida acho que do telespectador também. Onde arranja verba? Porque precisamos, tipo, cinema brasileiro, tudo, precisamos grandões, mas os pequenos, médios trabalhos, onde consegue verba? Então, a verba é um pão de queijo e um sonho. E um sonho é na cabeça mesmo, nem de padaria, porque não tem dinheiro para isso. Eu posso dizer, porque principalmente o meu primeiro curta, que foi Caneca, foi em 2022, no comecinho da minha faculdade, a gente fez o curta inteiro com R$100. Então eram músicas originais, eram gravações originais de cello, de piano. E foi uma ideia de uma crônica que eu tinha. A gente falou, tem um festival chegando, vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos. Então a gente pegou equipamentos que a gente tinha, alguns emprestados de pais, de conhecidos. Foi na casa da minha avó. Foi tipo uma coisa super arranjada. Tipo, então em 2 semanas a gente tinha um curta para fazer. Ele foi editado em algumas horas e foi literalmente com R$100, que foi Ubers pra gente andar de um lugar para o outro, até porque a nossa faculdade fica na Vila Mariana e a casa dos meus avós, ou seja, a locação que a gente usou fica em Itaquera. Eu moro em Barueri e a gente tinha que andar com um cello para baixo e para cima. Então eram Ubers, eram café da manhã que a gente tipo conseguiu fazer ali com pães, literalmente um pão de queijo, um cafezinho pra gente comer durante a produção. E as próprias canecas que a gente comprou e eu customizei pra gente poder fazer o curta. Então a gente olha a planilha e não acredita. A gente inscreve nos festivais e geralmente é em dólar, né? Então a gente coloca tipo, os R$100 em dólar não dá nada. Então, qual foi o orçamento do seu filme? $15, $20, dependendo da cotação. Então, realmente muito se tira do nosso bolso, mas produções maiores que a gente foi tendo ao longo da graduação, a gente consegue com um apoio não só financeiro nosso, então a gente coloca mais ou menos uma taxinha ali com o que cada um consegue contribuir. A gente tenta bater em locadoras e falar assim, nós somos cineastas universitários, a gente não tem dinheiro, a gente pode usar a sua marca e usar os seus equipamentos. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas é uma luta assim, para conseguir equipamento. Esse acho que é a coisa mais difícil, porque é as coisas mais caras. Até porque se você quebra qualquer coisa, o seguro é absurdo. Tanto a parte de câmeras quanto a parte de som e o cachê dos atores. Então a gente usa o dinheiro que a gente consegue investir, às vezes vende uma rifa ou faz um sorteio e principalmente vaquinhas. Inclusive a gente está tentando fazer o nosso TCC. O nosso orçamento, tipo, não é nem dos sonhos. Nós vamos fazer com um hiper mega equipamento. É um orçamento realista da gente realmente não conseguir patrocínio nem nada, é 40 mil. Onde você arranja 40 mil? E parece absurdo, mas para o cinema é um nada. Mas a gente não tem 40 mil. Então a gente está lidando com vaquinhas, correndo atrás de patrocinadores. Existem níveis, né, de patrocínio e de apoiadores que a gente consegue, então, para utilizar a marca, seja de equipamento, seja de roupa, seja de comida, para estar ali. Então, é difícil, mas a gente está realmente sonhando que a gente vai conseguir, não os 40 mil, que isso a gente já aceitou que não rola, mas pelo menos um pouquinho para a gente conseguir tirar o nosso TCC do papel. Sim. Bem, Ana, agora a gente vai para a segunda parte do nosso jogo. Você está pronta? Não tô não, né? Mas vamos embora. Bem, vamos nessa, pessoal. Agora, a segunda parte do nosso jogo vai ser um pouquinho diferente do primeiro jogo, que agora a gente vai pegar frases icônicas de filmes nacionais. Ok. Que nem você falou, você é mais do
do sonoro, agora são falas que você escutou nos filmes. Será que você vai conseguir lembrar? O sotaque e a caracterização vêm junto? Se você preferir. Se você preferir, a gente pode tentar. Vou tentar aqui também, o meu melhor. Beleza. Ok. Bem, O primeiro. Matar padre dá um azar danado, sobretudo para o padre. Alto da Compadecida? Acertou, Correto. Alto da Compadecida. Não sei dizer que personagem, mas tem cara de Alto da Sim. Compadecida. a segunda fala agora é: o que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. Meu senhor. Tá. Não faço ideia. Meu chute poderia ser um carrossel da vida, mas não é não. Eu vou dar uma breve dica pra você. Grande na área de terror nacional. Putz, minha parte de terror nacional é muito, muito específica. Tá, Ok. essa eu vou deixar. Vou deixar passar? Deixa Bem, passar. esse aqui foi do Meia-Noite Levarei a Sua Alma. 3-3, tá? Pau a pau o jogo. Tá empatado o Eita, jogo. nós. Sim. Vai, A gente tá contando os pontos do outro. Não sei se me preocupa ou se eu fico feliz. vai. Agora, a terceira frase. Adolescente acha que nada de ruim vai acontecer com eles. Eles acham que são imortais. Tá, essa eu vou deixar passar também. Uma dica, antes de você já desistir, é uma comédia brasileira clássica. Clássica. Vou botar Paulo Gustavo nessa reta, então. Minha Mãe é uma Peça? Acertou! Isso mesmo, acertou. Minha mãe é peça. Isso mesmo. Bem, agora a última pergunta. Aí, ou você pode ganhar o jogo ou a gente empata. Eita, Tá pronta? bom. Tá legal. Já pensaram um Jerônimo no poder? Com essa frase, eu chutaria talvez até que a sorte nos separe 3. Mas acho que não vai ser. Mas esse vai ser meu Não chute. vai querer dica? Tem dica nesse último? A gente pode dar a última dica Tá do bom. jogo. Última dica, por favor. Um clássico. Ah! Um clássico. Já imaginou um Jerônimo no poder? Não, essa eu desisto. Vai ficar empatado. Bem, o último filme que empatou o nosso jogo é A Terra em Transe. Tem Viram, treino. pessoal? Os telespectadores também sabem de filme também. Exatamente. Bem, Ana, você diria que o cinema tem um papel importante na cultura da nossa sociedade e você acha que os filmes nacionais ajudam a crescer a cultura do nosso país? Com certeza. Até porque o cinema é um dos grandes responsáveis por passar grandes ideologias. Até porque é uma arte coletiva, ela é feita de modo coletivo e ela é transmitida de modo coletivo à sociedade. Então, é muito mais fácil você reunir mais de 100 pessoas numa sala de cinema do que numa galeria, por exemplo. É muito mais acessível. Ou numa sala de teatro. Então, o cinema tem um papel não só cultural, mas também político. Por isso que grandes ideologias foram passadas. Por isso que a gente acaba dando muito valor a talvez os filmes hollywoodianos, o modo de vida americano, porque essa cultura está muito, muito presente no nosso dia a dia, está na televisão que a gente liga, está nos streamings, está em todos os lugares. Então, a gente dá um olhar para o cinema nacional, a gente também consegue passar a nossa própria cultura. Até, eu não sei se vocês sabem disso, por exemplo, mas a gente é muito famoso lá fora pelos os livros do Machado de Assis, por exemplo. Então, muitos estudiosos, até americanos mesmo, estudam Machado de Assis. Foi até uma americana que trouxe a ideia que talvez esse capítulo não traiu. Então, todo o discurso e a discrepância que a gente tem nesses dois lados foi uma americana que trouxe. Então, a gente tem sim poder de trazer, porque, como eu disse, os olhos estão voltados agora a gente. Então, a gente consegue sim passar a nossa cultura não só para nós mesmos, quanto para as pessoas de fora. Realmente o cinema natural ele está tendo uma grande ressurgência, que nem a gente conversou, e tudo isso é muito importante
para a nossa cultura, e ainda mais que a gente está querendo ganhar espaço no mundo e mostrar a nossa cultura e que a gente tem sim potencial e a gente vai lutar até o fim para mostrar isso para o mundo inteiro, né? Exatamente. Muito obrigado, Ana. Apesar de a gente querer continuar conversando, os telespectadores devem estar muito amando boa. essa conversa. Está chegando ao fim o nosso programa, infelizmente. Só queria dizer que muito obrigado por aceitar nosso convite. Nossas portas, cortinas estão sempre abertas para você. Muito obrigado por abrir nossos olhos nesse tema tão específico. Eu que agradeço, né, mais uma vez o convite de estar aqui, trazer um pouquinho do cenário brasileiro. E sempre que precisarem, podem me chamar. Eu adoraria voltar. Claro. Antes das nossas cortinas subirem, a gente vai rodar nossa roleta e vamos decidir o próximo tema do nosso programa. E o tema será... Qual será, Otávio? Será teatro! Teatro. Bem, estejam aqui de volta no mesmo horário, 8h30 da noite, na próxima semana, que vamos falar de tudo do Teatro Nacional. Eu desejo para todos uma boa noite e aproveitem muito bem a semana de vocês. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.